A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escritura sagrada, número, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada,
de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG130737300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuação aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para estar abençoando as minhas mãos para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo e dos 20 livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito,
e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui à nossa oração. Vamos fazer agora, sortear uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua Palavra nesta live, da Tua Igreja Virtual, @IG 1-318-37-300, estas vidas que estão conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Gideão e Davi. Escolha um número para que você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o número agora de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos lá, hoje de número par. Hoje de número par 6 e de número 5 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. E o livro é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo é o capítulo 8 do livro de Salmos. Capítulo 8 do livro de Salmos. Capítulo 8 do livro de Salmos contém 9 versículos. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito
suscitaste força por causa dos seus adversários para fazerem emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, abro os teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleces, porque é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, Pai. Rebanho de número 11, ímpar. O livro é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. E o capítulo é o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 20. Capítulo 20 do livro de 2 Crônica contém 37 versículos, que diz assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguma dos seus neonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, dali do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, Pá. E rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 60 do livro de Isaías. Capítulo 60 do livro de Isaías contém 22 versículos. A glória da nova Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão. Os povos mais sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Glórias ao nosso Senhor. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegarão de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, Pá. E rebanho de número 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão
do Espírito, e se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 62. Perdão, 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. Examine João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro o culto, então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada o seu segmento de fé. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual, religioso, de fé, em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia. E que as informações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas, dos rebanhos, perdão. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @EG 318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. O sorteio do livro é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sorteio do livro de Ezequiel, do capítulo. E o capítulo é o capítulo 45 do livro de Ezequiel.
45 do livro de Ezequiel contém 25 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando, pois, repartide a terra por sorte em herança, fareis uma ofertas ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25 mil côvados e a largura de 10 mil. Ela será santa em rocha e a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados com mais 500 em quadrado e terá um redor, uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25 mil côvados de comprimento e 10 mil de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes ministros do santuário que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhe servirá de lugar para as casas. E como lugar santo pertencerá ao santuário. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O capítulo é o capítulo 16 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 43 versículos. Ofertas de sacrifícios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Introduziram, pois, a arca do Senhor Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Então, sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a situação do apóstolo Paulo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Versículo 15, 16, 17 e 18. Estais ciente de todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermogênesis. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitando até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Efésios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. O sorteio do livro. E o livro é de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao
sorteio do capítulo do livro de Malaquias. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 contém 14 versículos. O amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Cedron diz, foram destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado, para sempre. Glória ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Daniel. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos. A educação de Daniel e de seus companheiros. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. O Senhor lhe entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor Deus. A este levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física ou jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o culto, o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha aí um número de 1 a 20, vamos ao sorteio dos livros. E o livro é Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Naum, vamos ao capítulo aqui do livro. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Naum. O capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos. A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naum, o eucosista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignações para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 9. Perdão. Capítulo 9 contém 27 versículos. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo, porém ontem, certamente, e sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. E o capítulo do livro de Juízes é o capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 31 versículos. Sansão em Gaza. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o arraiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, os tomou, podando-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se enfeitiçou a uma mulher do vale de Soroqué,
a qual a se chamava Dalila. Vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. O livro de Judas contém um capítulo com 25 versículos. A punição apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, as quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes o que promove divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Esther, 10 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos. Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e soro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira proposta, disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 61. 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal destes, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia de número 12, dessa denúncia as 12 igrejas virtuais estão omitindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos sortear aqui mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1.
Santíssimo Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares, em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus. O Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos do Senhor Deus são inevitáveis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cume dos camelos, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. Eu dos seus olhos se ocultarão no fundo do mar, e de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porém os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. A origem das contendas. Versículo 1, 2, 3 e 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e a fazeres guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga do Senhor Deus. Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Glória ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Reis. Sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 22 do livro de 1 Reis. Capítulo 22 do livro de 1 Reis contém 54 versículos, que diz assim: aliança entre Josafá de Judá e Acabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramanote, Gileade, a nossa
nós habitamos em tomá-la das mãos dos reis da Síria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja e Ramanote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és o meu povo, como teu povo os meus cavalos, como os teus cavalos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, versículo 1, 2, 3 e 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Senhor Deus para vos anunciar o evangelho do Senhor Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, mas nem se baseia em dolos. Pelo contrário, visto que fomos aprovados pelo Senhor Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agradecemos a homem, e sim ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro para sorteio de hoje. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios contém 27 versículos, que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. Exortação paternal. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conceder-te o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tendo o único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guardas os meus mandamentos e vive. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé, de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Dá para sortear? Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentaliza agora aí um número de 1 a 20, que vamos sortear agora. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 8.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 60. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 45. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. E você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 16. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 22. E você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48 na @AIG 318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes
de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também imensamente a presença de todos vocês que ficaram comigo aqui nesta live e aguardo vocês na próxima. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém.